Bom dia, eu sou Larissa Machado, estamos começando agora mais um plantão excetista. E aqui hoje no quadro Classe Trabalhadora em Debate, estamos recebendo a secretária de Assuntos Jurídicos Coletivos, Dirlene Ferreira, e a Laís Mulieri, que integra o Movimento de Mulheres de Goiânia. Sejam bem-vindas. Sejam bem-vindas, Laís, e seja bem-vinda, Dirlene. Bom dia a todas e a todos, é um prazer estar aqui, nesse plantão excetista, como eu falei certo. Tá, muito grata pelo convite. Bom dia a todas, todos. Eu também estou bem feliz, de estar participando desse debate. E vamos lá, né? Sejam bem-vindas. Obrigada. O nosso tema hoje é a participação feminina na política. Por isso eu quero começar perguntando a Dirlene, quando é que você entrou no sindicato? Porque assim, o sindicato é a primeira fase, né? Quando a gente pensa em entrar na vida política, é fazer parte de uma associação de moradores, fazer parte do seu sindicato. Então, e você, Dirlene? Quando você entrou? Qual foi o motivo? Então, eu entrei em 2017. Eu sempre fui muito participativa dos movimentos, greve, esses movimentos que o sindicato fazia, mas eu nunca tinha sido nem delegada sindical. Em 2017 eu fui convidada para participar da chapa. Fiquei muito na dúvida, eu tinha muito medo de não conseguir, como eu sou mãe solo, então eu pensava muito nas minhas filhas, porque quando fala que você vai participar de alguma coisa, sindicato, política, a mulher ela já pensa logo nessa questão de e meu tempo com as minhas filhas, com a minha família, como que vai ser, eu vou ter que viajar. Isso passava muito na minha cabeça. Mas o Eber, que na época me convidou, ele ia todos os dias no meu local de trabalho. Dirlene, e aí, vamos assinar, vamos participar. E eu resolvi entrar. E estou aqui até hoje. A Dirlene tocou numa coisa que para as mulheres participar da política é sempre cobrada, porque a casa, as mulheres sempre foi tratada no espaço privado, e os homens para o público. Essa diferenciação impede as mulheres de participar. Por exemplo, quando a Dirlene vem para o sindicato, ela pensou nas filhas, no espaço. Os homens não pensam nisso, porque isso não está colocado na vida deles. Então, isso faz a diferença. Quer dizer, a escolha de fazer a participação, de ir para a vida pública, que aí é ir para a vida pública, não é só ser deputada, vereadora, governadora, prefeita, você está no movimento, ou no movimento social, ou no movimento sindical. E isso demanda tempo. Sim. E as mulheres ainda cuidam da casa. Então, quer dizer, quando a gente fala que as mulheres têm dupla jornada, isso é real, porque elas são as cuidadoras. Se você vê qualquer pesquisa do IBGE sobre domicílio, os homens gastam em média por semana, eu acho que a última vez que eu vi, em torno de 25 horas com trabalho doméstico. As mulheres não, é todo dia. Aí você pergunta os homens, foi perguntado o que eles faziam. Eles lavavam o carro da família. Eles consideram trabalho doméstico. Então, a dificuldade já começa por aí. Exatamente. Não, e é bom que você tocou nesse assunto, Laís, que realmente, na semana passada eu vi várias postagens sobre isso, de quantas mulheres trabalham em casa, quanto que os homens trabalham, e geralmente a mulher, além de trabalhar fora, ainda gasta mais 6 horas em casa. Então ela passa o dia todo fora, 8 horas, e mais outro período trabalhando em casa, Então é bem mais complicado para ela fazer parte desses movimentos, fazer parte dessas questões que às vezes é importante para ela, mas ela não tem tempo, Uma das coisas assim, nós vivemos num sistema econômico capitalista em que o patriarcado, ele existe para que e outras, assim, sendo mais rasa, que a humanidade exista. Porque as mulheres que fazem reprodução. Só que elas não só dão à luz, elas cuidam de todo mundo. Se elas cuidam de todo mundo, sair de casa e ir para o espaço público, isso é muito difícil, porque, como você falou, ela trabalha fora e chega em casa, faz a janta, vai no supermercado, cuida do filho, vê lanche. Se tem gente doente, ela que cuida. Então, isso é uma sobrecarga muito grande. E não é só... Aí você pensa, a mulher trabalha, chega em casa, tem que fazer isso tudo. Como é que ela vai participar da política? Como é que ela vai fazer um movimento? Isso
é um fator que dificulta bastante. Pois é. E geralmente no sindicato, não sei como que é a questão de vereadores, deputados, mas tudo é feito pós horário de trabalho. Então, para mim, ou para qualquer outra mulher aceitar vir para o sindicato, você entende que você faz parte de uma diretoria na qual após o seu horário de serviço, você tem que participar, porque se você faz parte da diretoria, você não vai, você tem que estar lá. E eu pensava muito assim, como que eu vou sair do meu trabalho às 18 horas, ir para o sindicato, e minhas filhas, porque quem pegava no berçário era eu. Então, eu tinha que sair do trabalho, ir no berçário, buscar minhas filhas e trazê-las para os eventos. Então, não é toda mulher que topa ter uma carga a mais, porque além do trabalho, da casa, dos filhos, do marido, ela ainda tem a vida política, que também acaba ocupando um tempo na vida dela. Não, e é interessante a gente estar falando isso, porque quando eu estava pensando na pauta, eu pensei muito na questão assim, da falta de incentivo, né? Dos partidos, do movimento político, de estar ingressando, de estar convidando essas mulheres. Só que, na verdade, tem esse outro lado também, né? Da própria família, da própria mulher se colocar nesse lugar de eu tenho minha família, eu tenho minha casa, eu não posso participar, ter uma vida política, né? Por exemplo, a nível de cidade, do estado, é mais simples. Mas, por exemplo, uma deputada federal, se ela tem família, quando é eleita, provavelmente ela vai ficar 3, 4 dias em Brasília. Quando é o homem, a mulher vai junto e leva os filhos. Mas quando é a mulher que é eleita, ela vai sozinha. Isso você tem, se você for fazer uma pesquisa hoje, mais de 80% das deputadas é assim. Então, assim, isso dificulta. Claro que causa muito problema. Agora, isso não deve ser um empecilho, porque nós somos hoje mais de 52% do eleitorado brasileiro. Em 2022, nós elegemos 91 mulheres de 513 deputadas. É a maior bancada de mulher na história da Câmara, mas não é o suficiente. Então, a gente ainda tem que brigar muito para ter, tem uma coisa que, do ponto de vista das mulheres, que a sociedade repete o tempo inteiro para a gente acaba repetindo, que é o seguinte: a lei eleitoral, ela diz que uma chapa não pode ter mais de 70% de um sexo só. O que você escuta? Tem que ter 30% de mulheres. Eu posso fazer uma chapa com 70% de mulher e 30% de homem. A lei eleitoral aceita. Mas por que fala isso? Para fazer com que as mulheres falem, mas é muito difícil, eu vou entrar na chapa, a maioria é homem, então para mim ser eleita é muito mais difícil. Então, assim, essa questão da linguagem e do que é passado como significado para as mulheres, faz com que as mulheres continuem em casa. Quando você fala, eu pensei muito, depois do trabalho, minhas filhas, a minha casa, quer dizer, sempre isso está presente na vida das mulheres. E tem outra coisa, eu não sei, no sindicato também, o movimento sindical também é muito machista, mas na política hoje, as mulheres estão sofrendo muito violência de gênero. Sim. Elas sofrem, por exemplo, quando você vê uma mulher projetando politicamente, que quando sai na imprensa é o sapato que ela está usando, é a roupa que ela está usando, o cabelo dela, é a postura dela, como ela sentou. Você vê a mesma coisa com os homens? Não. Ninguém fala nada. Eles podem estar de terno largo, sapato sujo, fedido às vezes, porque não lava o terno. Mas não acontece nada. As mulheres são cobradas de um padrão que a sociedade criou, que não é verdade. Não pode ser assim, né? Homens e mulheres têm que ter igualdade de direitos. E ter igualdade de direitos é você poder exercer a sua atividade, ou profissional, ou política, né? Ou cultural, do jeito que você achar melhor. E sem cobrança de que tem que ser assim, mas nós somos criados dessa maneira, né? Nós tivemos uma ministra, como é que é? A mulher usa rosa e os homens usam azul. Então, está escrito isso. Não tem nada escrito isso. Por que menino não pode brincar com boneca e menina brincar de carrinho? Quer dizer, a criação,
Nós temos que mudar essa forma de pensar homens e mulheres de maneira cultural. Senão, nós não vamos avançar. É verdade que a gente avançou muito, mas nós avançamos graças, primeiro, à luta das mulheres, graças às cotas, né, que são cotas que ajudam. Não é o suficiente, não é, mas precisamos, por exemplo, nós sempre tratamos que as mulheres começaram a votar no Brasil em 32. Tudo bem, nacional. Mas em 1928, o Brasil elegeu a primeira prefeita na América Latina. A gente não conta isso, é a história de nós, mulheres. A Alzira Soriano foi eleita em Lages, no Rio Grande do Norte, porque as mulheres votaram primeiro no Rio Grande do Norte. Em 1927, o governador podia fazer, ele fez uma lei estadual permitindo que as mulheres votassem. E a Alzira, ela, além de ser eleitora, ela resolveu ser candidata e ganhou a eleição. Então, assim, essa parte, quase ninguém, nenhuma mulher sabe dessa parte do Rio Grande do Norte, que é muito específico, mas nós precisamos contar isso para a gente perceber que as mulheres só estão onde estão pela luta delas. Exatamente. Né? Todos os dias. Sim. E quanto isso é necessário, né? Uhum. Falando um pouco de dados, você começou a falar um pouco, né, Laís? E eu separei uns dados aqui do Tribunal Superior Eleitoral, que no ano passado, nas eleições, 9.794 mulheres se candidataram, isso, apenas 302 foram eleitas, né, de todo o Brasil, quase 3%. Já entre os homens, 19.072 se candidataram e 1.346 foram eleitos. Pouco mais de 7%, então tem uma diferença aí de mais de 4%. A gente pode declarar que isso é os dados do reflexo de desigualdade de gênero? Com certeza. Até na formação da chapa. Sim. Porque você não tem no Brasil, nunca ninguém teve a ousadia, nenhum partido fez uma chapa, por exemplo, com 70% de mulher e 30% de homem. Porque a lei permite, mas a gente não usa essa estratégia. Né? E os partidos políticos, por mais que a gente tenha avanço, eles são extremamente machistas, misóginos, são difíceis. Você tem hoje no Brasil, nós temos em média quase 35 partidos, nós temos 3 partidos presididos por mulheres. Então, quer dizer, menos de 10% é muito pouco, né, num país continental como o nosso. Né? E isso mostra que o nosso caminho ainda é longo. Em 2009, quando mudou a lei, que começou a lei dos partidos serem obrigados a aplicar 30% do fundo partidário na formação, no incentivo da participação das mulheres, 30%. O que nós percebemos? A maioria dos partidos não aplicava. Aí tinha multa. Aí os partidos começaram a ser multados pelo TSE. Aí a Câmara perdoou todas as multas. Ou seja, aquele mecanismo que você tinha para pressionar... Foi perdoado. Perdoado. Então, quer dizer, não tinha. Qual que era a multa? Por exemplo, você tinha que aplicar 30%. Se você não aplicasse esse ano, no próximo ano você tinha que aplicar mais 2%. Então, em vez de 30%, 32%. E assim ia subindo sucessivamente. Era um mecanismo de você obrigar o partido a investir na participação das mulheres. Aquilo que você falou, precisa criar política de incentivo. E é correto, precisa mesmo. Precisa mudar esse mecanismo de partidos muito centrado em algumas pessoas. Eles precisam ser mais horizontais. Sim. E o que a gente vê também, que muitas vezes coloca a mulher ali para compor vaga no partido e que depois ela vai ser, por exemplo, se ela for eleita e tal, vai ser trocada por homens. Isso acontece muito aqui no Brasil. Por exemplo, às vezes coloca a mulher ali só de configuração, só de figuração, aliás. Isso acontece muito na formação das chapas. Ah, sim. Você viu vários escândalos que tem aí, que o TSE está levantando, de alguns partidos, alguns estados, lançou a mulher pegou o dinheiro, só que gastou o dinheiro na campanha dos homens. Ah, sim. Isso existe, esse mecanismo existe. É um mecanismo que a gente tem que ser contra, né? Porque se você pode usar, no mínimo, outra coisa, a lei diz no mínimo.
os partidos querem usar menos do que 30%, que já é o mínimo. Ninguém usa mais. Né? Então, isso desestimula. Né? Porque aí você faz uma chapa que ela é falsa, que é as chamadas laranja, que não tem voto, mas ela recolhe o dinheiro. Essas que são laranja, por exemplo, que alguém quer, sei lá, um figurão do partido coloca na chapa, geralmente o figurão do partido fica com dinheiro. Porque como você pode fazer campanha conjunta, pagar as coisas, você dá o dinheiro. São mecanismos que estão existindo hoje. A gente precisa ter outro mecanismo para acabar com isso. E orientar também para que essas mulheres não aceitem esse tipo de situação, né? Exatamente. É verdade. Porque, assim, a partir do momento que ela, como mulher, ela aceita, eu acho que ela está sendo meio conivente com essa desmotivação de ter uma mulher no partido. Se ela deu o nome, ela que participe, que faça a parte dela e não ceda para homens. Não passe o dinheiro. Eu acho que deve haver algo que esclareça essa situação. Dilene, isso tem a ver, assim, ó, por exemplo, você tem uma coisa que chama formação. Não só a formação política, mas, por exemplo, é entender como é que a sociedade funciona e perceber que o machismo e a misoginia está no dia a dia, no cotidiano das mulheres. Perceber isso é um problema, porque a gente tem ainda na sociedade aquela visão, não, o homem é melhor, o homem que é dono do poder, ele que sabe fazer. Isso não é verdade. Por exemplo, nós temos hoje no governo 11 ministras e mais a presidente da Caixa e do Banco do Brasil. Nunca antes na história do Brasil. Né? Então, assim, e são mulheres fortes, são mulheres que em posições de estratégia, né? Então, assim, isso muda um pouco. É um passo? Mas ainda é pouco. Quando você fala do negócio de as mulheres serem candidatas e depois da vaga por homem, isso não é uma coisa só do Brasil, não. Tem muitos países que as mulheres entram, por exemplo, no México, a chapa lá tem que ser paritária. Então, é 50%, 50%. Lá aconteceu um escândalo de um determinado partido, que eu não me lembro, numa eleição aí, que a maioria do partido que foi eleita para a Câmara Federal lá no México foi as mulheres. Só que elas assumiram e todas pediram afastamento. Aí entrou, porque todos os homens. Então, quer dizer, foi uma troca radical. Então, assim, essa questão das mulheres não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Se eu olhar, por exemplo, dos 198 países, quantos são presididos por mulheres ou são primeira-ministra? São muito poucas. Pouquíssimas. E aqui no Brasil a gente ainda teve o caso da Dilma, Isso. Né, que foi eleita e que depois sofreu um impeachment, e que, se a gente for analisar muito, é desigualdade de gênero, né? Em grande parte foi desigualdade de gênero, das pessoas não aceitarem ter uma mulher ali presidindo o país, né? A eleição da presidenta Dilma, ela ajudou muito a dar esse espaço para as mulheres perceberem que elas podem, né? Mas, de outra maneira, ela foi golpeada. Se fosse um homem, eu acho que teria sido bem diferente aquele processo. Mas a gente viu tanto machismo, misoginia, né? O que fala da presidenta Dilma? Ela bate a mão na mesa, ela é isso, ela é aquilo. Só que os homens também batem a mão na mesa, mas ninguém fala. O cara bateu a mão na mesa, o cara é legal, ele é bom, ele é firme. As mulheres não podem fazer isso. E isso também está no cerne da disputa do poder na sociedade. Né? Então, quando a gente coloca isso, a gente precisa perceber isso e dizer uma coisa, não ficar calado. Não ficar calado. Incomoda, mas esse processo de incomodar, né, a sociedade, as pessoas que vivem, não é só incomodar os homens, porque dependendo do que você reclama, você incomoda algumas mulheres. Mas você tem que incomodar para elas começarem a ter consciência que aquilo não é normal, não pode ser. As mulheres têm esse direito de ter igualdade. Por exemplo, a eleição de 2022 teve 27, são 27 estados. Nós temos 2 governadoras. Então, uma coisa interessante, o Rio Grande do Norte é o estado brasileiro que mais teve governadora.
depois da redemocratização do país. Aí você fala, mas senhora, você vai por quê? Porque começou a votar lá atrás. Então lá tem uma história diferente do resto dos estados. Né? Nós tivemos, a atual governadora, ela foi reeleita. Igual a governadora Vilma, né? A outra não conseguiu mais dizer. É a única que nós temos, a Fátima e a Raquel. As duas do Nordeste. Aí você vê, em Goiás nunca teve governadora. Goiás não teve nem vice-governadora. Né? Nós tivemos em Goiânia uma vice-prefeita. Nos anos 2000, nos anos 90, né? Maria Valadão e depois a Linda Monteiro. Quer dizer, isso... Como é que você explica isso? A maioria das eleitoras é mulher. Como é que você explica? Tem que saber. Tem que ter um motivo, né? E aí, qual seria então, como que a gente consegue aumentar essa representatividade das mulheres na política? Como que a gente consegue, enquanto sociedade mesmo, fazer com que as mulheres passem a participar desses movimentos, procurem a se interar mais? Olha, quando você olha para a sociedade, olha para as mulheres, você tem que perceber que a única coisa que pode mudar essa realidade é você participar. E aí cobrar políticas públicas de inclusão. Por exemplo, é impossível uma mulher, por exemplo, que tem que trabalhar, ou tem que participar do sindicato, ou quer entrar na política, não ter uma estrutura de Estado que cuide, que ajude ela dos cuidados. Ter creche decente, ter escola de tempo integral decente, que ela possa deixar o filho, ter estrutura coletiva que ela pode usar, mas que ajude ela a militar. Não tem, você só vai mudar se você participar. E se você reclamar. Se você questionar aquilo que você está vivendo. Isso é em todos os lugares, para todas as mulheres. Não só na política. Mas esse negócio da política, porque ser humano é ser um animal político. Porque nós fazemos político o tempo inteiro. Na relação com os nossos vizinhos, na relação do trabalho, né, no transporte coletivo que a gente pega, ou no carro que a gente dirige. Quer dizer, entender que a política não é a política partidária somente. Ela é a política partidária, mas aquilo que eu faço como ação no meu dia a dia. A Dilena aqui no sindicato, qualquer ação dela é uma ação política. Ela escolhe um lado. Quando você escolhe um lado, mesmo que seja na família, você está fazendo a relação política. É entender isso. Porque é muito simples. Hoje as pessoas falam assim, o fulano, a política. Tá, mas o fulano, a política, eu não quero saber. Errado. Porque quem vai para as casas legislativas que determina a sua vida. Por que a gente elege as pessoas e não acompanha o mandato? A gente não acompanha. A maioria das pessoas, se você perguntar hoje para algumas pessoas, quem que você votou em 2022, ela vai falar assim, não sei não estou sabendo não. Ela não lembra mais, então ela não acompanha aquele deputado. Você tá trabalhando, você não está, você está fazendo alguma coisa para a comunidade, você não está, precisa fazer isso, isso é uma coisa que você precisa mudar, você precisa fazer isso, né? Goiás, por exemplo, em 2022, nós temos 17 deputados federais. Nós elegemos 6 mulheres. O contrário, porque em 2018 foi eleita só 2. Dessa vez nós elegemos 6 mulheres. Então, é um aumento substancial para o estado de Goiás. Todas vão fazer a mesma coisa? Todas defendem as mulheres? Não necessariamente. Mas se eu não cobrar delas, elas não vão mudar. Elas não mudam. Então eu tenho que cobrar. Né, para estar entenderem, porque não é fácil ser parlamentar em nenhum lugar. Mas precisa que elas tenham apoio. Apoiar não quer dizer que você concorda com tudo, mas você apoia. Sim. Você defende aquilo que você acha que é justo.
Então, essa percepção disso, a gente precisa mudar culturalmente na sociedade. Exatamente. Até essa questão de falar de política. Eu acho que a maioria de nós crescemos ouvindo a gente não discute política. E nos últimos anos, a gente tem visto vários discursos, ao contrário disso, é claro, né, que com razão, que aí a gente passa a entender que antigamente as pessoas falavam isso, a gente não discute política, pra gente realmente não discutir. E manter do jeito que tá, né? Sempre as mesmas pessoas, sempre as mesmas propostas e não mudar aquilo. Então, quando a gente passa a ter essa consciência de não, a gente discute política sim, a gente precisa entender, é muito isso, né? De tentar acompanhar ali a pessoa que você votou, de cobrar e de participar, né? Então, em 2018 também, que foi, né, eu acho que o ano assim, mais crítico no Brasil, questão de política, eu participava muito ativamente nas redes sociais e tal, e discutindo, principalmente com os familiares e amigos. E engraçado é que, assim, eu acho que em janeiro eu postei alguma coisa criticando o governo, e uma pessoa falou, olha, a eleição já acabou, não tem por que você ficar brigando aqui. Então, assim, é esse tipo de coisa que a gente vê, né? Você tá falando, Laís. Que as pessoas acham que política é só ali, ó, outubro, a gente discute, a gente briga, mas votou, acabou. Ganhou, acabou. Agora a gente não tem que falar nada, vamos seguir nossa vida normal. E não é isso, né? Até porque a nossa vida normal depende do que eles aprovam lá, né? Porque se eu tenho aumento salarial, é eles que aprovam. Se muda a lei do SUS, é eles que aprovam. Se muda a educação, é eles que aprovam. Como que não tem nada a ver com a minha vida? Mas acho que nós estamos vendo um mundo de redes sociais muito... Nós passamos por um processo no Brasil muito duro, né? Foi muito difícil. Mas uma coisa que hoje em dia as pessoas têm que começar a se perguntar do que recebe no seu zap, é verdade isso que eu estou recebendo? Porque isso muda. Muda a sua forma de enxergar e muda a sua postura em relação àquele assunto. Sim. Então hoje tem muito fake news. E outra coisa, a imprensa faz questão de não informar. E o Hegel, que é um filósofo alemão, dizia que a informação gera ação. Então, quando você é bem informado, você é capaz de refletir, avaliar e propor uma ação sobre aquilo. Mas a maioria das pessoas, nós estamos numa roda viva, nesse negócio das redes sociais, tem muita mentira, muita coisa desencontrada, que não é verdade. E assim... Foi até bom você tocar nesse assunto, que é uma coisa que eu sempre falo para as pessoas quando a gente está discutindo e tal, enquanto comunicóloga. A gente vive uma situação em que há um excesso de informação, né? Igual você colocou lá, tem muitas fake news, mas a gente tem uma questão muito de desigualdade social nesse meio. Porque a gente pensa assim, todo mundo é informado. Só que não é todo mundo que tem acesso à televisão, por exemplo. Ou mesmo que tenha a questão assim de educação mesmo, de não, vou entrar nesse site aqui e pesquisar sobre determinado assunto. Então, e hoje a gente vive num cenário em que muitas pessoas têm internet no celular, mas geralmente essas internets mais baratas, elas só dão acesso às redes sociais, ao WhatsApp e Facebook. Exatamente. Então fica muito mais fácil para se divulgar fake news. Porque esses partidos, né, essas pessoas que têm interesse nas fake news, elas disparam isso nos grupos e aquilo ali vai recompartilhando. Tanto é que o WhatsApp, se eu não me engano, há uns 4 anos, proibiu essa questão de você reencaminhar a mesma mensagem para mais de 10 pessoas, para tentar evitar isso. Então você não consegue reencaminhar para todo mundo ali da sua lista. Mas você consegue aos pouquinhos caminhar para que esse vai encaminhar no grupo da família, que vai. Então, quando a gente tem essa noção, a gente pensa, nossa, a situação é muito pior. Porque ao mesmo tempo que a gente vê que hoje há um excesso de informação, que é fácil você saber de algum assunto, você pesquisa ali na internet, quando você pensa nessa questão social, a gente, nossa, o trabalho é muito mais difícil, né? De você mudar. Essa questão da informação tem o seguinte, tem muita coisa que sai na imprensa, que não é bem daquele jeito que falou, mas leva você até aquela opinião que alguém, ou a elite brasileira, ou os banqueiros, queira que você pense assim. Exato. Então, aí tem a ver com educação e com cultura. Não adianta. Se a gente não mudar a educação, fazer uma educação
reflexiva, que as pessoas tenham a capacidade de ler a notícia, ou de ouvir, ou de ver, e pensar sobre aquilo. Tem umas fake news que é um horror. Você vê e fala, não é possível que alguém acreditou nisso, mas as pessoas acreditam. Exatamente. Acreditam. Então, assim, esse eu acho que é um desafio. Né? E para o mundo atual, mas para a política é mais grave ainda, né? Porque a gente tem hoje um Congresso extremamente conservador, que reafirma esse padrão, né? Esse padrão conservador da mulher dona de casa, né? Da mulher que fica em casa, que tem filhos, que cuida, que é obrigação dela. O Congresso que nós temos aí, ele reafirma isso. Aí quem elegeu? Fomos nós que somos eleitoras, de certa maneira. Sim. Né? Então a gente precisa começar a pensar sobre isso. Né? Nós temos que avançar e refletir. Por isso que é tão importante, às vezes, conversar sobre isso com pequenos grupos. Quer dizer, no sindicato, eu acho que o sindicato tem esse papel de fazer as pessoas que são filiadas do sindicato perceber em que mundo que elas estão vivendo e o que elas podem fazer como ação de mudança. Eu sei que a educação tem uma contribuição igual à cultura. Por que nós ficamos 4 anos, acabou o Ministério da Cultura, a cultura foi jogada no lixo? Porque a cultura, ela tem a capacidade de fazer as pessoas avançarem, de fazer as pessoas mudarem a concepção que elas têm de mundo. A educação também, mas a educação é muito mais lenta. Às vezes a cultura ela é mais rápida. Porque ela... eu posso, sei lá, ter uma ação cultural, a Dilene ter outra, você ter outra, Larissa, e aquilo criar uma consciência sobre alguma coisa. Né? Então isso muda. Então isso é muito importante. E outra coisa, pensar sempre na história. Porque os fatos, quer dizer, estão aí, só que os livros de história contam o que eles querem contar. Sempre, né, a história de quem vence. Sim. Mas não necessariamente quem vence Não. é o verdadeiro. Exatamente. Por exemplo, esse dia eu fiquei sabendo dessa questão aí, você está falando, tem muita coisa nova aparecendo, eu nunca tinha visto falar que o Quilombo do Zumbi, na verdade, quem fundou ele foi a avó dele, não foi ele. Só que ninguém sabe disso. Ela sumiu porque ela era mulher, ela ficou invisível, porque é isso que eles fazem com as mulheres são invisíveis, mas é Quilombo do Zumbi, não, mas é a avó dele lá, que tem nome, mas ninguém fala. Então, assim, essa coisa das mulheres serem invisíveis é muito ruim. Faz com que as mulheres não queiram participar. Né? Agora, a primeira-ministra lá da Nova Zelândia, a Ardern, a Jacinta, ela vai renunciar. E ela disse que ela vai renunciar. Porque ela, quer dizer, ela teve filho, ela ficou grávida, sendo primeira-ministra, mas ela disse que cansou. Que é muito complicado, que é difícil, avisou o partido dela que ela não quer mais. Qual homem faz isso? Resolve falar, não, tá muito, para mim não me completa mais. É essa capacidade das mulheres de assumir que nos diferencia dos homens. Se fosse um homem, provavelmente ele não estava nem, porque ele não tem família, a família não é ele que trata e tal. Isso tem que estar nas nossas discussões diárias. Em todos os lugares, nos locais de trabalho, no sindicato, nos movimentos sociais, nas políticas formais, nos partidos. Isso tem que estar presente. Isso é muito difícil. Não é fácil, não. Participar dá trabalho, né? É cansativo. Mas se a gente não fizer, nós vamos permanecer Eles assim. vão ocupar os nossos espaços. Ele já ocupa, né, gente? Vocês sabem que foi ter banheiro feminino no plenário da Câmara Federal, na Constituinte. Sim. Ou seja, dos anos 60 até 88,
Era programado pra O homem. plenário da Câmara Federal não era feito para a mulher participar, ué. Imagina, gente. Nós temos que mais de 80 anos que a gente vota, mas não conseguimos ainda avançar. Você está muito pequeno de prefeita, você tem 2 governadoras, né? Nós já tivemos uma presidenta, que infelizmente foi golpeada, mas, né? E Por o exemplo, começo eu acredito que o começo, ele vem de uma conselheira de classe na escola, né, de ser líder estudantil, sei lá, líder de igreja, de alguma coisa. Eu acho que o começo para a gente colocar essas mulheres na política começa desde a adolescência, de que ela tem criança que tomar uma de 3 iniciativa. anos. Isso, tem que começar dali, porque É. após ela ser adulta, ser mãe, aí já vem esse monte de dificuldade que a gente coloca pra gente que não é fácil. Na verdade, não é fácil, mas que eu acredito que a mulher, ela veio realmente para quebrar qualquer barreira, qualquer dificuldade, porque esses dias eu fui numa palestra sobre mulheres e lá foi falado assim, você já parou para pensar que uma mulher, ela gera outra vida dentro dela? O que é gerar uma vida dentro dela e depois ela passa pela dor do parto e depois ela vem pela fase difícil que é passar por noites acordadas, porque também tem essa questão da maioria, quem levanta, quem cuida na madrugada é a mulher, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que começar a mudar a cabeça das crianças, para que no futuro elas sejam um adulto mais conscientizado do que é uma mulher participar da política, participar dos sindicatos, porque hoje eu percebo que hoje essa decisão ela é tomada após adulto. Por algum motivo ela acaba se envolvendo, mas ela nunca passou por nada. No meu caso, eu nunca tinha sido delegada sindical, nada. E eu vim o Weber insistiu muito comigo, eu falei, vou ver o que dá. Se eu não der conta, eu vou pedir para sair. E eu tô aí até hoje. Tô gostando. Ai, tá vendo? A gente se descubra. Isso. A gente sempre tem o nosso momento de descobrir Isso. que isso é importante, Sim. né? Então, assim, as mulheres, elas reproduzem a humanidade, mas elas não são as pessoas, elas também reproduzem o machismo, mas não é ela sozinha que é a culpada da sociedade ser tão machista e misógina. Exatamente. Né? Eu não gosto dessa frase. As mulheres são 50% da população e mãe dos outros 50%. Tá, e aí? Ela não é mãe dos outros 50%, ela é mãe dos 100%. Sim. Porque senão não nasce. Não Começa nasce. por aí. Então Exatamente. 100% é dela. Então assim, daí, tá bom, nós já sabemos disso. E como é que nós vamos fazer isso? Porque sem as mulheres não existe economia, não vai existir capitalismo, não vai existir sociedade. Mas como é que a gente vai fazer isso de maneira diferente? Sim. Né? Como é que isso acontece? É isso que a gente tem que começar a pensar. Não é aquela coisa, ai, gente, é a minha sina. Não é só a sina, não. Você pode mudar. Né? Você tem escolha. Você tem direito de escolher. Por exemplo, e aí assim, e a gente tem sempre que apoiar. Por exemplo, a presidenta Dilma, ela vai assumir a presidência do Banco dos BRICS. Agora, acho que daqui uns 15 dias. Ela vai mudar para Hong Kong, que a sede é lá. Sim, isso quase ninguém fala. Você não vê isso na imprensa, você não vê isso em lugar nenhum. Porque é importante isso. É importante ter uma mulher lá. Quer dizer, é um banco novo, mas a primeira vez vai ser presidido por uma mulher. Sim. Então, assim, a gente precisa começar a divulgar isso, porque as pessoas começam a ver que elas podem. Né? A Dilma sempre conta uma coisa. Uma vez ela estava no aeroporto e uma criança a viu e veio falar com ela. Perguntou para ela se ela... Acho que a menina tinha, sei lá, 7 anos, ou 6, 7. Perguntou se ela podia ser presidente. Perguntou para a Dilma. A Dilma era presidente. A Dilma falou assim, você pode tudo, você pode ser presidenta. Ou seja, essa questão das mulheres, desde criança, saber que elas podem, Sim. e elas podem tudo, em qualquer lugar, do jeito que elas quiserem, isso é fundamental para a participação
política da sociedade. Senão você não participa. Sim. Por quê? Porque aí você, como você acha que você tem aquele lugar, você fica ali. Sim. Para finalizar, né, nós já estamos aqui chegando ao fim do nosso tempo. Para finalizar, tem uma história na internet, até um meme, eu acho, que um piloto falou para uma menina, né, olha, estuda. A menina foi tirar foto com o piloto no final do voo. E ele, olha, você estuda para você ser comissária de bordo. E ela, não, eu posso ser piloto. Né? Então é isso, né? A gente às vezes fica muito presa. Eu tenho que ser tal coisa, porque é isso que mulheres fazem. Mas não, nós podemos tudo, inclusive ser presidente, né? Tem uma coisa de avião, que isso aconteceu com um amigo meu. Uhum. Ele entrou e era uma comandante, era uma mulher, num voo comercial no Brasil. E ele caiu na besteira e falou, ai meu Deus, esse avião vai cair porque tem uma mulher pilotando. Quando foi para ele descer, a comandante foi para a porta. Porque ela conseguiu identificar quem era ele e falou para ele, e aí, como é que foi seu voo? Você chegou bem? Ele disse que queria morrer de vergonha. É disso, porque ela podia... Ué, qual o problema? As mulheres podem tudo o que elas quiserem, aonde elas quiserem. E cada vez mais jovem, é isso que elas têm que perceber. Né? Esse padrão tem que mudar. Nós podemos tudo e cada vez mais jovem. Se eu olho as líderes, por exemplo, tanto a Jacinta tem menos de 40, a primeira-ministra da Finlândia tem menos, tem 34, 35, sei lá, quando ela assumiu ela tinha 32, foi um dos problemas que... É engraçado, porque a gente fala do Brasil, mas, por exemplo, essa da Finlândia, que é novinha, ela foi numa festa e dançou. Lembro. Virou um escândalo no país, porque ela era primeira-ministra e estava numa festa dançando. Mas qual o problema? Ela não estava fazendo nada de errado. Né? Então, é disso que a gente fala. Qual é o problema das mulheres ir para a vida pública? É a cobrança, por exemplo, que você está vestindo, se o seu cabelo está arrumado, se você está pintada, se o seu sapato está correto, né? Se a sua postura convém, se você não fala bravo, se você fala baixinho. Assim, isso são todos os padrões que a gente tem que desvestir, acabar com eles. Que as mulheres podem tudo onde elas quiserem e a hora que elas quiserem. Elas é dona da própria vida. Exatamente. É isso. Então, obrigada, pessoal, pela participação aqui. A gente volta na próxima quinta falando também sobre violência feminina, feminicídio e muito mais. Até o próximo. Muito obrigada a todos e a todas. Obrigada, né, a Larissa, obrigada Dirlene, né, e o sindicato, né, dos Correios por essa oportunidade. Espero que a gente tenha contribuído e aberto pelo menos uma portinha para as pessoas, para as mulheres principalmente, começarem a refletir que vale sempre a pena participar politicamente da sociedade. Obrigada a todos, todas que assistiram e vão assistir ainda, que fica gravado, né, Larissa? E que vocês possam ver os outros e outros que a gente vai ter para esclarecer que esse mês é o mês da mulher e a gente vai estar sempre falando em assunto voltado para as mulheres. Obrigada. Ok.